Amigos e amigos, sou eu, Márcio Polonês. Então estamos começando hoje o nosso canal de formação política aqui no YouTube. Talvez você se pergunte quem é você para dar formação política em relação que nós vamos tratar principalmente sobre o mandato do vereador, ou seja, um manual de como se eleger vereador, de como legislar, enfim. Então, eu sou o Márcio Polonês, eu fui vereador durante 8 anos, exerci a presidência da Câmara por 2 anos e por 12 anos fui secretário nacional da União dos Vereadores do Brasil, conhecida como UVB, que tem sua sede em Brasília. Durante esse tempo também trabalhei ainda como secretário de Educação, de Cultura, de Esporte e atuação no ramo, no mundo da política. Minha formação é na área de gestão pública e também vou trazer para vocês várias informações em relação do mandato do vereador. E também você que almeja ser vereador, a você que pretende ser candidato. Trago essas informações de maneira gratuita e logo mais estaremos também aqui apresentando ao Brasil inteiro o nosso novo livro chamado Manual do Vereador, que estará à disposição no Brasil inteiro, né? E aqui vamos tratar então do mandato permanente e traremos dicas aí semanalmente para você que está vereador, você que pretende ser vereador e você também que já concorreu algumas vezes a vereador, talvez não tenha conseguido êxito. E nós vamos tratar questões inclusive porque alguns são candidatos e não conseguem chegar a obter resultado positivo nas urnas, enquanto outros sim. Então primeiramente existe uma grande diferença do que a população diz querer e outra realidade de fato é. A população traz alguns questionamentos sobre a prestação do mandato do vereador. E para você que é vereador, você precisa ter uma comunicação muito aguçada e de maneira muito fluente com o seu eleitorado, principalmente na captação de novos eleitores e não apenas mantendo os que está. E para você que quer ser candidato, talvez o grande erro dos candidatos é que a sua campanha eleitoral ela começa justamente no ano da eleição. Estudos e pesquisas demonstram que a campanha eleitoral ela começa 3, 4 anos antes, às vezes, da própria eleição em si. Ou seja, o ideal é quando passar a eleição, você pensar já numa eventual candidatura para a próxima eleição. E a partir daí, fazer uma construção de elementos que são importantes para você ser um candidato, principalmente visibilidade, que é o que traz um grande percentual de votos. As pessoas gostam de votar em candidatos que têm visibilidade, que são conhecidos, tá certo? E vamos adiante aqui falando um pouco do nosso material, que vamos estar falando nas próximas semanas, sobre quando começa a campanha, a escolha do partido político, que é algo muito importante também para você. Aí você talvez que queira ser candidato a vereador, me pergunte qual o partido certo para concorrer, direita, esquerda, centro. Na verdade vai muito de acordo com a sua cidade. E existem partidos onde um cálculo que deve ser levado em consideração, que é o cálculo proporcional do qual os vereadores são eleitos, e eles se tornam muito difíceis para uns e muito mais fáceis para outros partidos. Então é importante também, se você já tem uma atuação ou você está buscando um partido, entender a realidade da sua cidade. Nós vamos tratar sobre o cálculo proporcional. É possível que na sua cidade um candidato com muito mais votos não tenha sido eleito, enquanto o outro com metade dos votos de outro pode estar legislando. Se você não sabia disso, você deve pesquisar. Certamente na sua cidade esse episódio acontece. Em todas as cidades do Brasil, onde estamos falando de quase 60 mil vereadores, existe isso, ou seja, um determinado candidato faz 500 votos, outro determinado candidato faz 250 votos e eles podem estar atuando hoje como vereador na sua cidade. Então, aí vamos falar sobre o cálculo proporcional. Vamos falar também sobre as novas mudanças que houveram no Código Eleitoral, que é conhecido também como efeito Tiririca, também para que esse tipo de episódio não aconteça, pois no passado você poderia ter apenas um voto e ser eleito levando em consideração o voto da legenda, né? Hoje já isso não é possível, a gente vai tratar isso no decorrer, porque é preciso atingir pelo menos os 10%, tá certo? Mas num passado muito próximo, se o primeiro candidato lá, digamos que o cálculo proporcional para você ter uma vaga era de
250 votos, se o primeiro fizesse 1.000, o segundo com os seus 10 votos poderia ser eleito. Isso já houve essa mudança que se chama efeito Tiririca. Então nós vamos trabalhar como se calcula o número de vagas por partido, o cálculo partidário. Outro fato que ninguém fala, jamais vão lhe falar, é chamado de inimigo interno, né? Ou seja, as pessoas do próprio partido que buscam os candidatos novos para fazerem legenda e assim poderem eleger muito mais. E às vezes você começa a desafiar pessoas de outro determinado partido político da sua cidade, comprando briga aqui e ali, enquanto às vezes o inimigo interno está do seu lado, né? Que é aonde você constrói a sua campanha política baseada no outro partido e não percebe que você está sendo feito então como apenas um puleiro para eleger as grandes figuras partidárias. Então a gente vai trabalhar com tudo isso, a gente vai trazer depoimentos, entrevistas com vereadores que já estão no seu quinto, no seu sexto, sétimo até oitavo mandato. Nós vamos conversar com alguns presidentes tanto de departamentos estaduais das organizações de vereadores como inclusive nacionais. Então, para você que está chegando no nosso canal de formação política, esse é o objetivo, trazer para você um conhecimento de maneira gratuita e que você também possa entender esse processo do legislativo que ninguém fala. Por exemplo, uma grande novidade, se você quer ser candidato agora, é o fundo eleitoral. Então, na sua cidade, você, além de você ser candidato, você ainda poderá estar recebendo um valor que pode ser uma ajuda financeira para a sua candidatura. Esses fundos eleitorais, eles são muito novos, talvez eles existiram há muito mais tempo, mas eles não chegavam proporcionalmente a todas as cidades. Então, desde a última eleição, agora estão ocorrendo proporcional em todas as cidades do Brasil. Então, também é uma questão muito importante de você também ter uma ajuda financeira, inclusive, para a sua campanha. Vamos conversar um pouco também sobre a questão como o sistema legislativo ele é muito parecido com os deputados federais, estaduais, e inclusive também aonde entram os deputados estaduais e federais na sua campanha de vereador para a sua cidade, tá? Um fato que é muito forte, fala nas mídias, talvez você nunca ouviu falar, são as emendas parlamentares, né? Para quem elas servem, como elas chegam e quem elas podem beneficiar. Muitos candidatos a vereador, muitos suplentes de vereadores se beneficiam delas, ou seja, através de um deputado acabam recebendo um valor que será destinado ao município para elaborar, ou seja, um asfaltamento de uma rua, construção de uma escola, uma série de atividades que podem ser contempladas. E com isso ele se torna uma pessoa já mais famosa, conhecida, dizendo que ajudou a comunidade. Mas não necessariamente precisa ser um vereador. Se você já está pensando em concorrer, você pode também ter o contato de algum deputado que seja da sua linha aí, do seu partido, que possa também já... Os deputados eles precisam enviar as emendas. Então, na verdade, eles não estão lhe fazendo um favor. Na verdade, eles têm um valor muito grande para disponibilizar em emendas parlamentares e, consequentemente, eles enviam para as cidades que depois recebem votos. Mas eles sempre procuram enviar para a cidade através de algum vereador, né? Para que depois, na campanha do candidato a deputado estadual, federal, ele possa dizer, olha, eu enviei uma emenda lá para a cidade e o pessoal... Mas também é uma forma de poder ajudar a comunidade, né? E também vamos tratar de itens, o que é obrigatório para você ser um candidato, definição da linha de atuação, os cabos eleitorais, o que é um apoiador, o que qual a diferença, sobre todo o marketing eleitoral, que tem muitas pessoas cobrando fortunas para fazer marketing eleitoral, enquanto você pode gastar muito pouco, porque é algo que pode ser feito passo a passo com alguns aplicativos que já existem hoje na linha eleitoral. As cidades pequenas, obviamente, o custo é muito menor, as cidades grandes já é bem mais complexo. A escolha do número também tem toda uma logística de formatos que podem auxiliar no momento do voto, a importância desse número, os slogans de campanha, que foi algo que foi muito trabalhado nos Estados Unidos nas últimas eleições, e também slogans apelativos, inclusive o próprio Brasil trabalhou isso muito no marketing, na campanha presidencial, onde você associa a Deus, a família. São slogans que você nem percebe e eles fazem parte do seu dia a dia. Então, quando um candidato vai ser candidato a vereador, é importante também que você, com um determinado slogan, consiga atingir a comunidade, enfim, que você busca, né? Candidatos que têm uma linha de atuação, por exemplo, no esporte, tem candidatos que têm uma linha mais na atuação da agricultura, outro trabalho na questão de bairros,
Então todas essas linhas elas têm que, elas podem ter um slogan que pode fazer o complemento, né? Problemas que às vezes as pessoas querem ser candidatos, tem problema de dupla filiação, nem sabem disso. Às vezes você assina um documento, você já está filiado e nem sabe, né? Isso é muito mais comum do que você imagina. Centenas de pessoas vão ser candidatos, quando vão oficializar a sua candidatura, descobrem que estavam filiados em outro partido e sequer sabiam. Esses são os problemas muito comuns. A documentação necessária. E depois também quando começa a própria campanha em si, né? Hoje em dia a questão do contador, do advogado, da aprovação das contas, da candidatura, das leis ficha limpa, dos prazos de impugnação. Existe hoje em dia uma questão tanto sua, né, como do seu adversário. Daqui a pouco uma candidatura pode ser impugnada lhe dando uma grande vantagem, né? Formulários, recibos, panfletos, notas fiscais, tempo de rádio e TV, o que pode no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, as prestações de contas, todo passo a passo a gente vai tratar nos nossos vídeos semanalmente, tá certo? A campanha eleitoral, como funciona um assessor, o que é um líder, o que é um formador de opinião, a importância de um cabo eleitoral, do cronograma, das visitas das casas, do comércio, as redes sociais, as fotos, os vídeos, os eventos que você pode e não pode participar, o avanço, o crescimento da sua campanha, a semana que antecede a eleição, o dia da eleição, o que pode, não pode, o pós-eleição, aprovação das contas, formato da diplomação. Tudo isso a maior parte das pessoas não sabe. Os partidos políticos não trazem essa informação, infelizmente, aos candidatos. Nenhum partido político hoje tem esse conhecimento levado às suas bases, ou seja, nas suas cidades, né? E uma grande curiosidade é quando você vence uma eleição e assume a Câmara. Aconteceu comigo, você chega lá e você sabe muito pouco o que você pode, o que você não pode, né? Então, por exemplo, o que é uma diária de um vereador, quando um vereador pode receber uma diária, o que é uma capacitação, o que é um curso que um vereador pode fazer, o que é uma interação com o eleitorado, atuação nas redes sociais, o que você pode, não pode, as leis, né, que são algo extremamente importante, o que é um edil, quando começa o exercício do mandato de vereador, o vereador tem direito à inviolabilidade por suas opiniões e palavras e votos, o que é uma imunidade parlamentar, né, quais as funções do vereador, quais as funções da Câmara, o que é uma lei orgânica, né? Então tem muitas pessoas que não sabem o que é um regimento interno, o que é uma lei orgânica. Você sabe qual a lei orgânica do seu município, você conhece o regimento interno do seu município, enfim, as leis de iniciativa da Câmara, da Prefeitura, a Câmara pode cassar o mandato, inclusive, do vereador, do prefeito, do secretário, uma série de coisas que podem acontecer. O que é uma elegibilidade, o que é uma inexigibilidade, o que é uma inexigibilidade, que são palavras muito parecidas. Você troca uma letra, o que é uma incompatibilidade, o que é maioria, quórum, maioria simples. Tudo isso vamos estar trabalhando, inclusive questões de ordem, questão pela ordem, que é diferente, maioria qualificada, maioria simples, tudo que um vereador precisa saber. Então, se você é candidato, se você quer ser um candidato, se você está pensando em ser candidato, se você já é vereador, você vai conhecer aqui através do nosso canal, então, uma grande quantidade de informações gratuitas para você, então, sobre formação política. Diga de onde você está falando, qual a sua pergunta, traga-nos a sugestão. Estaremos semanalmente trazendo um vídeo para você, então, trazer aqui sobre a nossa cartilha, né, um manual do vereador, um mandato permanente, né, o segredo dos políticos. Esse segredo, pessoal, não quer que ninguém saiba, né? Os políticos não querem contar o segredo, porque se contar o segredo, todo mundo pode se eleger. E não é isso que os políticos querem, né? Então, eu faço parte de um ex-político, né, posso aqui trazer para vocês todas essas informações sem problema nenhum, né? Tá certo? Então, sou o Márcio Polonês, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, já fui secretário, participei da União dos Vereadores do Brasil, né, sendo secretário nacional, coordenamos as marchas dos vereadores lá em Brasília, participamos em todo o país das atividades com os vereadores e estamos lançando esse material e as informações são gratuitas. Importante, quero pedir a sua inscrição aqui no nosso canal e também a sua pergunta, compartilha nosso vídeo, divulga. E estaremos aqui, então, trazendo uma série de informações, os segredos que os políticos não contam. Foi um grande prazer estar aqui com vocês.
Espero na próxima semana você, e você comenta aí para nós então, da onde você está falando, qual a sua dúvida, qual a sua pergunta. Muito obrigado, nosso canal Formação Política.